Aos 83 anos, Roberto Carlos finalmente decidiu falar sobre algo que todos nós já imaginávamos há muito tempo. Uma revelação que vai mexer com o coração de todos os fãs e que mostra um lado mais humano do nosso eterno rei. Ficaram curiosos? Então fiquem até o final deste vídeo porque vocês não vão acreditar no que ele confessou. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no nosso canal apertando aquele botão vermelho aí embaixo. E ativem o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos com as melhores histórias da música brasileira. Agora vamos descobrir juntos o que Roberto Carlos revelou depois de tantos anos em silêncio. No interior do Espírito Santo, em uma pequena cidade chamada Cachoeiro de Itapemirim, nasceu em 1941 um menino que mudaria para sempre a música brasileira. Roberto Carlos Braga cresceu em uma família simples, mas carregava dentro de si um talento que poucos imaginavam. Hoje, aos 83 anos, ele é conhecido como o rei da música popular brasileira. Roberto Carlos foi considerado pela revista Rolling Stone Brasil como o sexto maior artista da história da música brasileira. Sua trajetória começou no final dos anos 50, quando ainda era influenciado pelo samba-canção e pela bossa nova. Mas foi nos anos 60 que tudo mudou. O marco inicial foi a estreia do programa de TV Jovem Guarda em 22 de agosto de 1965, apresentado por Roberto Carlos, Vanderléa e Erasmo Carlos. O programa virou um fenômeno entre os jovens brasileiros, trazendo músicas que falavam de amor, liberdade e sonhos da juventude. Roberto Carlos não apenas cantava, ele liderava um movimento cultural inteiro. Junto com Erasmo Carlos, seu grande parceiro de composições, criou as bases do primeiro movimento de rock genuinamente brasileiro. Nessa época ele emplacou músicas como Splish Splash e Parei na Contramão que marcaram gerações. Mas a vida do rei não foi feita apenas de sucessos. Por trás dos holofotes, Roberto Carlos enfrentou dificuldades pessoais que poucos conhecem. Problemas de saúde, perdas familiares e pressões da fama fizeram parte de sua jornada. Agora, depois de mais de 6 décadas de carreira, Roberto Carlos decidiu abrir o coração e revelar segredos que guardou por tanto tempo. O ano era 1947. Roberto Carlos tinha apenas 6 anos quando sua vida mudou para sempre. Em junho daquele ano, em Cachoeiro do Itapemirim, ele brincava com um amigo próximo aos trilhos do trem quando aconteceu o acidente que marcaria sua história. Enquanto brincava com um amigo em um trem em movimento, Roberto caiu e teve a perna direita amputada abaixo do joelho. O médico Romildo Gonçalves tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele adotou uma técnica inovadora para a época, amputando a perna abaixo do joelho, preservando os movimentos da articulação. Mesmo com a dor e a dificuldade de se adaptar, o menino Roberto mostrou uma força impressionante. Ele chegou a pedir ao médico para cuidar para não sujar muito o meu sapato, que é novo, demonstrando desde cedo sua personalidade única. 3 anos depois, em outubro de 1950, algo mágico aconteceu. Incentivado por sua mãe Laura, Roberto fez a sua primeira apresentação pública como cantor no programa infantil, difundido pela Rádio Cachoeiro, a única emissora da região. Trajava uma roupa especialmente costurada por sua mãe para aquele momento especial. Sua apresentação foi um sucesso e ele foi convidado a voltar diversas vezes. Ali nascia não apenas um cantor, mas uma lenda. Sua mãe queria que ele fosse advogado, mas Roberto já sabia qual era seu destino. O acidente que poderia ter destruído seus sonhos se tornou o ponto de partida para uma das maiores carreiras da música brasileira. Mas ainda havia muito mais pela frente. O final dos anos 50 foi um período de descobertas e amizades que mudariam a história da música brasileira. Em 1957, Roberto Carlos fundou o grupo The Sputniks junto com Tim Maia, um jovem talentoso que também viria a se tornar uma lenda. Junto com eles, estava outro menino do Rio de Janeiro, Erasmo Esteves, que mais tarde seria conhecido como Erasmo Carlos. Os 3 amigos sonhavam com o sucesso, mas a realidade era bem diferente. O grupo The Sputniks não conseguiu emplacar e Roberto decidiu seguir carreira solo. Em 1959, lançou seu primeiro compacto João e Maria, Fora do Tom, um disco simples que passou despercebido. 2 anos depois, em 1961, veio o primeiro álbum Louco por Você. A Imperial Records compôs boa parte das canções deste disco. O LP não teve sucesso, e hoje Roberto Carlos renega este trabalho. Era mais um fracasso numa sequência de tentativas mal-sucedidas. Sua primeira gravação foi o compacto Canção do Amor Nenhum e Brotinho Sem Juízo, novamente um fracasso de vendas. Mas a gravadora ainda via potencial no jovem cantor e deu carta branca para ele gravar um álbum completo.
Roberto estava perdido, sem saber que direção tomar. Misturava diferentes estilos musicais, tentando encontrar sua identidade artística. Os fracassos se acumulavam, mas ele não desistia. Junto com Erasmo Carlos, continuava compondo e sonhando com o dia em que suas músicas tocariam no rádio. Era uma época de muita frustração, mas também de aprendizado. Roberto estava prestes a descobrir que todos aqueles fracassos eram apenas o preço que pagava para encontrar seu verdadeiro caminho. Em 1965, finalmente chegou o momento que Roberto havia sonhado por tantos anos. A música Mi Cachorrito se tornou um sucesso absoluto na América Latina. Era uma canção que falava sobre um carro velho mas querido, e conectou imediatamente com o público jovem. O disco foi lançado em vários países e marcou sua primeira conquista internacional significativa. Roberto começou a perceber que sua voz tinha algo especial. Não era apenas talento. Era uma capacidade única de emocionar pessoas de diferentes culturas e idiomas. Suas apresentações ganharam mais força e ele passou a ser convidado para programas de TV em outros países. O grande momento chegou em 1968. Roberto Carlos foi convidado para participar do Festival de Sanremo, na Itália, um dos mais prestigiados festivais de música do mundo. Junto com Sérgio Endrigo, ele interpretou Canzoni per te e conquistou o primeiro lugar. Aos 26 anos, Roberto se tornava o primeiro brasileiro a vencer o famoso festival italiano. A vitória em Sanremo foi um marco histórico. De repente, Roberto Carlos não era mais apenas um cantor brasileiro, ele era um artista internacional reconhecido. Sua voz cruzou fronteiras e chegou a países onde poucos imaginavam que a música brasileira pudesse fazer sucesso. A música Canzoni per te se tornou um clássico instantâneo. Roberto gravou versões em português, espanhol e italiano, mostrando sua versatilidade. O sucesso abriu portas para apresentações em outros países europeus e consolidou sua carreira internacional. Roberto finalmente havia encontrado seu lugar no mundo da música. Mas com a fama internacional vieram também novos desafios que ele não esperava enfrentar. A vida de Roberto Carlos sempre foi marcada por grandes amores e perdas dolorosas. Em 1968, ele se casou com Cleonice Rossi, filha do publicitário Edmundo Rossi. Era uma mulher forte e companheira que deu a ele 2 filhos, Roberto Carlos II, conhecido como Dudu Braga, e Luciana. O casamento durou até 1979, mas uma tragédia abalou profundamente Roberto. Cleonice desenvolveu um câncer de mama e mesmo após o divórcio, ele permaneceu ao lado dela durante todo o tratamento. Em 1990, ela faleceu, deixando Roberto devastado e com a responsabilidade de cuidar dos filhos. A dor se multiplicou quando descobriu que seu filho Dudu havia nascido com glaucoma congênito. Mesmo com todo o esforço médico e o apoio incondicional do pai, Dudu perdeu completamente a visão aos 23 anos. Roberto viu seu filho lutar contra a cegueira com uma coragem impressionante. Anos depois, Roberto encontrou novamente o amor com Maria Rita. Eles se conheceram em 1977, quando ela tinha apenas 16 anos, mas só começaram a namorar em 1991, casando-se em 1996. Maria Rita era sua primeira dama, como ele a chamava carinhosamente. Mas o destino reservou outra tragédia cruel. Em 19 de dezembro de 1999, Maria Rita morreu aos 38 anos, vítima de complicações causadas por um câncer de útero. Roberto ficou devastado. Perdeu o grande amor de sua vida, a mulher que inspirou algumas de suas canções mais românticas. Em 2021, veio a perda mais dolorosa de todas. Dudu Braga faleceu aos 52 anos, vítima de câncer no peritônio. Roberto perdeu o filho que tanto amava e que, apesar da cegueira, havia se tornado um talentoso produtor musical. Essas perdas marcaram profundamente o coração do rei, moldando sua forma de ver a vida e influenciando suas composições mais emotivas. Roberto Carlos sempre foi um artista que criava a partir de suas emoções mais profundas. Suas composições nasciam de momentos reais de sua vida, alegrias, tristezas, amores e perdas. Cada música carregava um pedaço de sua alma, transformando experiências pessoais em canções que tocavam milhões de corações. Mas criar não era um processo simples para o rei. Ele enfrentava uma condição que afetava profundamente sua rotina criativa: o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Em 2004, Roberto Carlos revelou ao Fantástico que sofria desta doença mental grave, acompanhada de rituais complexos e rígidos. O TOC se manifestava de formas peculiares em sua vida artística. Ele só saía de um lugar pela mesma porta que havia entrado.
Não usava nada de cor marrom e deixou de cantar algumas músicas do seu repertório para não falar algumas palavras, como mal. Essas limitações o obrigavam a repensar letras e melodias constantemente. Uma das características mais marcantes de suas composições era a recorrência das cores azul e branco. Não era apenas uma preferência estética, era uma necessidade ditada pelo toque. Roberto se sentia confortável e seguro com essas cores, que apareciam em suas roupas, cenários e até nas letras de suas músicas. Durante uma conversa franca com Jô Soares, Roberto admitiu que o toque causa ansiedade, obsessão e compulsões diversas, mas também reconheceu que havia melhorado ao longo dos anos. Apesar das dificuldades, ele nunca deixou que a condição impedisse sua criatividade. Traduzir suas músicas para outros idiomas também era um desafio complexo. Cada palavra precisava ser cuidadosamente escolhida, não apenas pelo significado, mas também pelos rituais que o toque impunha em sua vida. Mesmo com todas essas limitações, Roberto transformou suas peculiaridades em parte de seu processo criativo único. A formação espiritual de Roberto Carlos foi marcada por uma peculiaridade familiar que definiria sua relação com a fé ao longo da vida. Nasceu em um lar onde conviviam duas religiões distintas. Sua mãe, Dona Laura, era católica fervorosa, enquanto seu pai, Senhor Robertino, seguia o espiritismo. Os pais tomaram uma decisão sábia e respeitosa. Optaram por não batizar o filho até que ele próprio decidisse qual religião seguiria. Aos 7 anos, Roberto Carlos fez sua escolha e optou pelo catolicismo, sendo finalmente batizado apenas aos 23 anos de idade. Essa dualidade religiosa em casa deixou marcas profundas em sua personalidade. Roberto cresceu respeitando ambas as doutrinas e, com o tempo, desenvolveu uma espiritualidade que conseguia conciliar elementos da fé católica com princípios da espiritualidade espírita. Desde os anos 70, Roberto se tornou grande admirador de Chico Xavier, o famoso médium brasileiro. Essa admiração revelava como ele conseguia harmonizar suas crenças católicas com o interesse pela doutrina espírita que herdou do pai. A religiosidade se intensificou ainda mais quando conheceu Maria Rita. Com ela, Roberto se aproximou ainda mais da religião católica, tornando-se quase um fundamentalista. A fé se tornou um refúgio em momentos de dor e uma fonte de inspiração para suas composições mais emotivas. Roberto sempre teve uma relação íntima com Deus, falando sobre fé e espiritualidade em várias entrevistas. Sua música muitas vezes carregava mensagens de esperança e amor, reflexo de sua profunda crença na vida após a morte e na eternidade do amor. Essa base espiritual sólida o ajudou a enfrentar as tragédias pessoais e a encontrar forças para continuar cantando mesmo nos momentos mais difíceis. O reconhecimento internacional de Roberto Carlos foi algo extraordinário na música brasileira. Ele se tornou o artista brasileiro que mais vendeu discos no país e conquistou fãs em todos os continentes. Suas canções foram gravadas por grandes nomes internacionais como Júlio Iglesias, Caravelli e Rei Conniff. Na América Latina, Roberto Carlos virou um fenômeno. Países como Argentina, México, Chile e Colômbia o recebiam como um verdadeiro rei da música. Suas turnês quebravam recordes de público e suas músicas tocavam constantemente nas rádios locais. Um episódio curioso aconteceu no Chile durante o governo de Augusto Pinochet. O ditador, conhecido por sua rigidez, fez questão de homenagear Roberto Carlos durante uma de suas visitas ao país. O cantor recebeu condecorações oficiais e foi tratado como um embaixador cultural do Brasil. Na Europa, especialmente na Itália e na Espanha, Roberto conquistou um público fiel. Suas apresentações em teatros tradicionais como Sanremo eram sempre lotadas. A vitória no Festival de Sanremo em 1968 abriu portas que nunca mais se fecharam. Em 2015, Roberto Carlos foi contemplado com o Grammy Latino de Excelência Musical, reconhecendo sua contribuição fundamental para a música latina. O prêmio veio acompanhado de um tributo especial, onde grandes artistas interpretaram seus sucessos. Participou também de eventos especiais importantes, como shows beneficentes e celebrações históricas. Sua presença sempre representava não apenas a música brasileira, mas também a própria cultura do país. Mesmo com tantas honrarias, Roberto sempre demonstrou humildade. Dizia que o maior prêmio era ver pessoas emocionadas cantando suas músicas, independentemente do idioma ou da nacionalidade. Os prêmios e reconhecimentos se acumulavam, mas Roberto sabia que sua verdadeira conquista estava no coração das pessoas. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, Roberto Carlos construiu parcerias memoráveis que marcaram a música brasileira e internacional. A mais importante e duradoura foi, sem dúvida, com Erasmo Carlos.
Juntos, criaram sucessos atemporais que definiram gerações inteiras de brasileiros. A dupla Roberto e Erasmo funcionava como uma máquina perfeita de criar hits. Erasmo compunha as melodias e Roberto dava vida às canções com sua voz única. Músicas como É Proibido Fumar, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno e Lady Laura nasceram dessa parceria mágica que durou décadas. Roberto também fez colaborações internacionais importantes. Gravou duetos com Júlio Iglesias, um dos maiores nomes da música espanhola, criando versões emocionantes que conquistaram fãs em todo o mundo. Com Ana Belém, cantora portuguesa, produziu interpretações tocantes que mostravam sua versatilidade. Mais recentemente, Roberto surpreendeu ao colaborar com artistas da nova geração. Gravou com Michel Teló, representante do sertanejo universitário, mostrando que conseguia dialogar com diferentes estilos musicais. A parceria trouxe Roberto para um público mais jovem. Uma colaboração especial aconteceu com José José, o famoso cantor mexicano conhecido como El Príncipe de la Canción. Juntos criaram versões emocionantes que tocaram o coração dos fãs latinos. Roberto participou ainda de projetos com Alejandro Sanz, Luiz Fonsi e até mesmo Jennifer Lopez, mostrando que sua música não tinha fronteiras. Cada parceria trazia algo novo para sua arte, sem perder a essência romântica que o caracterizava. Um momento especial foi o tributo a Tom Jobim ao lado de Caetano Veloso, dois gigantes da música brasileira prestando homenagem ao criador da bossa nova. Essas colaborações revelavam não apenas a generosidade artística de Roberto, mas também sua capacidade de reinvenção constante. O ano de 1999 marcou o período mais sombrio da vida de Roberto Carlos. A morte de Maria Rita em 19 de dezembro o jogou em uma depressão profunda que quase o fez desistir da música para sempre. Era mais que perder uma esposa, era perder sua musa inspiradora, sua companheira de vida e a mulher que havia dado novo sentido à sua existência. Roberto entrou em um período de reclusão total. Cancelou shows, evitou aparições públicas e se isolou em sua casa. Amigos próximos relatavam que ele passava dias inteiros em silêncio, olhando fotografias de Maria Rita e ouvindo as canções que havia composto para ela. A depressão era tão intensa que chegou a cogitar abandonar definitivamente os palcos. Para que cantar sobre amor se o meu grande amor se foi? Questionava-se constantemente. Era um homem destruído pela dor, questionando o sentido de continuar sua carreira artística. Mas em 2000 algo mudou. Com o apoio de familiares e amigos, Roberto encontrou forças para voltar. Lançou a turnê We Vault Love, um título que espelhava perfeitamente seu estado emocional. Os shows eram carregados de emoção, com Roberto chorando no palco ao cantar músicas que lembravam Maria Rita. O público percebeu a diferença. Roberto voltou mais humano, mais vulnerável, mais próximo das pessoas. Suas apresentações ganharam uma profundidade emocional que tocava o coração de quem assistia. A dor havia se transformado em arte pura. Em 2021, outra tragédia o atingiu. A morte de seu filho Dudu Braga, vítima de câncer no peritônio. Mais uma vez, Roberto demonstrou uma resiliência impressionante. Aos 80 anos, ele provou que a vida, apesar das perdas, ainda valia a pena ser vivida. Cada recomeço o fazia mais forte, mais sábio e mais conectado com a essência da música. Aos 83 anos, Roberto Carlos carrega em seus olhos a sabedoria de quem viveu intensamente cada momento. Em entrevistas recentes, ele tem se mostrado mais reflexivo sobre o processo de envelhecimento, admitindo que sente um certo pânico da velhice não por vaidade, mas pelo medo de não conseguir mais emocionar as pessoas como sempre fez. Envelhecer é natural, mas ainda me sinto jovem quando estou no palco, revelou em uma conversa íntima. Roberto reconhece que seu corpo não tem mais a mesma energia de décadas passadas, mas sua voz permanece potente e sua paixão pela música intacta. Uma de suas maiores preocupações é com o futuro da música romântica. Roberto teme que o mundo esteja perdendo a capacidade de se emocionar com canções de amor verdadeiro. As pessoas hoje correm tanto que esquecem de parar para sentir ou observa com melancolia. Mas é nos momentos simples que Roberto encontra sua verdadeira felicidade. Ele adora receber amigos em casa, contar histórias antigas e relembrar os tempos áureos da música brasileira. Esses encontros íntimos o fazem sentir-se vivo e conectado com suas origens. Roberto também fala abertamente sobre seus medos. Além do toque, ele convive com a ansiedade e o receio constante de decepcionar seus fãs. Cada show é como se fosse o primeiro, confessa, revelando que ainda sente frio na barriga antes de subir ao palco. A família continua sendo seu porto seguro. Mesmo depois de tantas perdas, Roberto valoriza cada momento com os filhos e netos que ainda estão ao seu lado.
É com eles que encontra forças para continuar. Suas reflexões sobre a vida e a música revelam um homem que, apesar da fama e do sucesso, permanece profundamente humano. Depois de 66 anos de carreira, Roberto Carlos construiu um legado que transcende qualquer medida financeira. Sua fortuna é estimada em mais de 700 milhões de dólares. Mas seu verdadeiro patrimônio está nos corações de milhões de pessoas que encontraram nas suas canções o trilha sonora de suas vidas. Roberto Carlos se tornou muito mais que um cantor. Ele é um símbolo da música romântica brasileira. Suas canções são executadas em casamentos, formaturas, encontros e despedidas. Detalhes como Grande é o meu amor por você, eu te darei o céu, e tantas outras se tornaram hinos eternos do amor. Apesar da imensa fortuna e do sucesso mundial, Roberto mantém uma humildade genuína que sempre foi sua marca pessoal. Ele nunca se esqueceu de suas origens humildes em Cachoeiro de Itapemirim e continua tratando fãs e funcionários com o mesmo respeito e carinho de sempre. Sua influência na música brasileira é imensurável. Gerações de cantores se inspiraram em seu estilo, em sua forma de interpretar e em sua capacidade de emocionar. Roberto abriu caminhos para que outros artistas brasileiros conquistassem o mercado internacional. O impacto cultural de Roberto Carlos vai além da música. Ele ajudou a definir o que significa ser romântico no Brasil. Suas canções educaram gerações sobre o amor, a saudade, a paixão e a dor de amar. Ele criou um vocabulário emocional que ainda ressoa na cultura popular brasileira. Mesmo aos 83 anos, Roberto continua se apresentando, sempre buscando a perfeição em cada show. Sua dedicação à música permanece inabalável, como se ainda fosse aquele menino de 9 anos cantando no rádio de Cachoeiro. Roberto Carlos não é apenas o rei da música brasileira, ele é um tesouro cultural que atravessou décadas emocionando corações ao redor do mundo. E agora, finalmente, ele estava pronto para revelar o segredo que guardara por tanto tempo. E esse foi o momento em que, aos 83 anos, Roberto Carlos admitiu algo que já desconfiávamos. Incrível, né? Gostou do vídeo? Então deixa um comentário aqui embaixo com a sua opinião. Eu quero saber o que você achou. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativa o sininho. Assim, você fica por dentro de tudo em primeira mão.